Vamos lá para o nosso primeiro prato principal que a gente vai fazer no nosso programa de hoje. Hoje a gente vai para a clássica lasanha, só que uma lasanha de vegetais. A gente tem aqui duas opções, abobrinha e berinjela. Eu sei que muita gente torce o nariz para a pobre coitada da berinjela, mas ela é uma excelente base para a gente usar em diversas preparações. Ela picadinha na carne também fica um espetáculo. Barquinho recheado, né? Tirar com carne moída, carne moída, moída. Fica uma delícia. E na lasanha é uma estratégia muito legal, porque a gente diminui o sabor do vegetal, porque vai ter o sabor do molho, do queijo, do restante das coisas que estão ali compondo esse prato. E se você quer substituir, né, assim, você quer comer uma lasanha e está pensando num processo de emagrecimento, você pode substituir o carboidrato do macarrão, sim, nesse momento, da massa, pela vegetal, que fica uma delícia. Assim, eu tenho certeza que quem faz uma carninha moída bem temperadinha, não tem como não ficar sensacional. Né? E aí a gente tem duas opções, a gente pode comprar a verdura, né, o legume, na forma natural e partir, vou mostrar para vocês aqui rapidinho como parte, ou facilitar a nossa vida e já comprar fatiado. Esse aqui a gente já comprou no hortifruti, já fatiadinho. Existe berinjela também, existe abobrinha, existe chuchu nesse formato, eu achei máximo. E aí a gente consegue ter essas opções todas para usar no nosso dia a dia. Isso é legal aproveitar que enquanto a Letícia começa, eu mostrar para vocês a diferença de um alimento in natura e minimamente processado. Que o hortifruti já fez exatamente esse erro que a Letícia está fazendo. O hortifruti já fez esse corte. Mas esse alimento minimamente processado, ele não tem aditivos alimentares, ele não coloca sódio, ele não coloca nada para conservar o alimento. Ele simplesmente cortou. Higienizou, cortou e está aqui para a gente fazer o nosso preparo. E poupou um trabalho, né, gente? É mais fácil, não tem problema nenhum usar, tá? Tem uns embaladinhos a vácuo também, que vende, né? Sim, são excelentes. Então são formas pra gente facilitar a nossa vida. A gente vem falando isso desde o início. Se a gente dificultar as escolhas saudáveis, a gente vai escolher o não saudável. Então é importante a gente tomar esse cuidado e facilitar a nossa vida. É um pouquinho mais caro, mas, cara, vale super a pena. Não fica de muquiranagem com a verdura e o legume, gente, que é a parte mais barata da dieta. A mesma coisa, por exemplo, a polpa de fruta. As pessoas têm um preconceito enorme, mas não, é um alimento minimamente processado, sim, e é a fruta, não deixa de ser a fruta. Vale muito a pena você comprar, congelar, e ter sempre um alimento pronto na sua geladeira para você pegar e fazer um suco, fazer uma geleia, enfim, fazer algum preparo, alguma coisa bacana ali com esse alimento. Uma ótima opção, né? Aí aqui, para a gente começar a montagem da nossa lasanha, ela vai ser de berinjela, abobrinha, com aquele molho de carne moída que a gente fez no episódio anterior. Se perdeu, volta lá e checa que a gente tem toda a receitinha da carne moída lá. Para começar, a gente grelha rapidinho, deixa a frigideira esquentar, um fiozinho de azeite. Vamos ver, deixa eu ver esse fiozinho. Deixa eu ver se você aprendeu com a Nutri. É só porque ela é maior, né? Mas ó, fiozinho não é pra é só pra encher, selar, né? Não é pra encher o fundo. E a gente vai colocar salzinho, pimentinha e vai pra assadeira onde a gente vai montar. Combinado? Vou começar com a berinjela, que é minha favorita. Já deixo aqui. Vou falar em berinjela. Já ouviu água de berinjela emagrece? Já, minha mãe tomou água de berinjela por anos a fio quando eu era pequena. E aí, emagreceu? Não. Eu quero saber isso. Falaram pra ela que melhorava o colesterol. Sim. Porque aí, né? Aí vou falar o seguinte, a berinjela melhora o colesterol. Aí é que dá, não é a água de berinjela. Não precisa jogar a berinjela fora, né, coitada? Pelo amor de Deus, vamos aproveitar o alimento, né? Não é? Porque, de fato, a berinjela tem diversos benefícios nutricionais. Primeiro, uma fonte de fibra. Riquíssima. Riquíssima. Outra, que também muitas das vezes ajuda muito, e aí já vou fazer um gancho, ela é muito rica em água. E aí, falando em água, eu sei que beber água no programa também. Eu não consigo entender como. Mas estamos nós aqui com o nosso copo direto, né? Se a gente já dá com o tamanho do copo, né? Exatamente. Come 10 vezes por dia se deixar fácil. Vai embora, né? E uma forma de você ter essa ingesta hídrica
é aproveitar o alimento. Sem dúvida. Berinjela tá aí, é uma excelente opção. As frutas, uma melancia, riquíssima em água. Então, eu não gosto de água. Então, uma das possibilidades é vamos incrementar essa ingesta hídrica com alimentos, de fato. Aí a gente está ganhando aí outros benefícios, né? Falando aí da berinjela, a gente já falou do controle do colesterol, mas voltando a falar o que a gente está falando o tempo todo aqui, que a gente fez boas escolhas alimentares, é rico em fibra. É rico em fibra, ajuda no esvaziamento gástrico, que a gente falou, e da saciedade, e controla também glicemia. Mais uma vez, é um outro alimento que ajuda no controle da diabetes. Ou seja, gente, a gente tem, obviamente, quando a gente tem algumas patologias, e isso aqui a gente tem a médica para comprovar o que eu vou falar, toda e qualquer patologia, a alimentação é orientação. Alimentação, atividade física, mudar estilo de vida, faz parte do tratamento. Então, se faz parte do tratamento, é porque benefício tem. E vamos começar a usar o alimento como nosso amigo. O alimento não é nosso inimigo, o alimento é de fato nosso amigo. E se você pega e faz o seu legume, sei lá, a cenoura, só cozida no vapor, ou cozida na água, sem mais nada, é claro que o seu discurso vai ser: eu não gosto de legumes. Também não gosto, não. Assim, né? Ninguém merece. É sem graça, né? É sem graça. Pode ser mais prático. Pode ser mais prático. Pensa assim, Algumas vou colocar coisas, aqui, vou colocar ali e vai cozinhar. Mas você não pode perder mais 5 minutinhos preparando algo mais elaborado e que seja tão saboroso. A carne moída que a gente fez, simplesmente a gente incrementou. Cenoura crua, o sabor fica delicioso. Você muda até mesmo o paladar, a textura e o paladar da carne, não apenas do vegetal, né? Sem dúvida. E aí, a gente pode ter, sim, o legume cozido no vapor no seu dia a dia, naquele dia normalzinho ali, bota um fio de azeite, um salzinho, uma pimenta, o lemon pepper, que a gente vai falar daqui a pouco. E é o seu dia a dia, mas não é necessário chegar no final de semana e falar: fim de semana pode, eu não quero me controlar. E aí vai, né? Faz aquele dia livre, né? Com todas as refeições opostas ao que a gente faz segunda a sexta. E isso cobra sim o preço. Então, que tal no fim de semana, que a gente tem um tempo maior, fazer uma preparação com vegetais incluídos? A gente não precisa tirar eles da nossa vida só porque é sábado e domingo, não é? Feriado aí, o feriado. Final de semana é um desafio muito grande, né? Porque na realidade as pessoas estão de fato mais flexíveis, né? E tem que estar, né? Tem que estar, de fato tem que estar. Mas quando a gente pensa na ingestão calórica, ela aumenta muito. E se eu pensar no final de semana que começa na sexta, às vezes na quinta, né? Às vezes na quinta, é a metade da semana. A conta não vai fechar. Mais uma vez a conta aqui. A conta não tem jeito, a conta vai fechar. Então, o que eu estimulo sempre no final de semana? Primeiro, eu gosto muito de trabalhar com as refeições livres e eu gosto, assim, eu prefiro que as pessoas façam no final de semana, porque quando são mais flexíveis, mas por que não movimentar um pouco mais o corpo, aumentar esse gasto energético? Porque tem essa é uma outra questão. Você malha, você treina de alguma forma? Treino, de segunda a sexta. E o sábado? Você vai caminhar na praia, vai pedalar, vai fazer alguma atividade em família, mas que de certa forma aumente esse gasto energético para compensar, minimizar, reduzir danos. Eu gosto de falar em reduzir danos. Né? E encontrar o equilíbrio, né? Não é tudo nem tão pouco, a gente não precisa fazer tudo 100% certo durante a semana e tudo 100%. Não existe só essas duas coisas, né? Não é exatamente. E aqui, ó, bem grelhadinha na nossa berinjela, para ela ficar macia. Vou colocar aqui no fundo da assadeira, preenchendo aqui o espaço. Quanto ela é mais fininha, é melhor para esse tipo de preparo, a berinjela. Ainda vai faltar aqui uns pedacinhos de berinjela para poder fazer a próxima camada. Isso aí. E aí é isso, não deixar, né, o nosso pensamento, volta o pensamento sabotador, né? Hoje é final de semana, hoje eu posso,
deixa eu aproveitar, porque sei lá quando eu vou fazer isso de novo. Quantas vezes a gente pensa isso? E aí o sei lá quando é no dia seguinte. Não, meia hora depois. Próxima refeição. Próxima refeição. Né? A grande questão é essa, é compensar emoções, compensar momentos na comida. Na comida. Eu vejo sim a comida como um agregador. Sem dúvida. A gente está aqui, ó, conversando, cozinhando. É muito fácil você pegar alguma coisa que eu fazer um belisco. Vamos falar do belisco também depois, vamos falar disso. E fazer um belisco, mas a gente não pode atrelar os nossos momentos sociais apenas à alimentação, as nossas emoções à alimentação. A vida não pode girar em torno da comida, né? A comida faz parte da vida, ela não pode girar em torno, a vida não pode girar em torno da comida, né? Até porque a comida não vai resolver emoções, né? Vai trazer mais frustração. Vai trazer mais frustração. Aí é aquele ciclo vicioso que a gente já conhece, né? Da culpa, por que eu fiz. E aí, quando a gente tira esse peso do errado, não pode comer, sei lá, massa, né? Mas eu amo massa. Não pode. Aí o que acontece? Você vai comer massa, um dia você fala assim, gente, eu nunca mais vou poder comer isso, vou fazer comer muito pecado mortal, então eu vou aproveitar e comer, porque eu não sei quando eu vou comer de novo. Quantas vezes a gente faz isso? Você pode comer de verdade? Aí tu pede o quê? Aí tu pede massa com, sei lá, com queijo, com 4 queijos, bota queijo parmesão em cima, pede a sobremesa, pede a entrada, toma um refrigerante ou um vinho. E quando você vê aquela refeição, teve o quê? 1.500 calorias? Fácil. Que é o que a gente teria o dia inteiro para comer. A gente comeu em uma refeição. E sai desconfortável da refeição, frequentemente, né? Eu gosto muito de falar o seguinte, eu prefiro dar a chancela para os meus pacientes que você pode comer determinado alimento. Do que ele achar que é proibido e aí trazer esses gatilhos. Já que e esse comer exagerado. Então, por que não comer uma massa? Por que não incorporar no almoço uma opção substituta que seja uma massa? A gente vai, inclusive, fazer uma prova de massa. Maravilhosa. Exatamente. E a gente pode incorporar sim, a gente pode colocar na nossa dia a dia, e essa massa não é responsável por você ter alguns quilos a mais, por você precisar fazer um tratamento de emagrecimento. Como a gente já falou aqui, nutrição é adequação. Você pode comer a massa, sim. Você só não pode comer a massa o tempo todo em quantidades exageradas, porque aí não tem sentido. Eu costumo dizer para os pacientes que o problema da massa não é a massa. É que a gente come um prato que era para ter 4 partes, né? O carboidrato, a proteína, a verdura e o legume. E a gente faz um prato que é só carboidrato, né? Então, se a massa entrar acompanhando, ela tem um impacto muito melhor do que se ela entrar como único prato, né? E aí, colocar junto coisas que ocupem espaço é um grande pulo no gato. Mas vai ter uma criança limitadora. E a caloria? Colocar uma proteína. Pois é. Então, muitas das vezes, é muito mais estratégico você fazer uma combinação que vai aportar um pouco mais calorias, sim, mas o benefício lá na frente é muito maior. E realmente a gente está ali, primeiro, tem a ingesta de todos os nutrientes, você não está simplesmente consumindo um prato exclusivo de carboidrato, nós temos uma porção de proteína, você tem a gordura que é natural aqui nos preparos, que a gente não consegue controlar muito, né? Não consegue limitar muito, vamos dizer assim. Não dá para tirar, né? Não dá para tirar, exatamente. Agora, aqui mesmo, a gente está fazendo um prato de berinjelas vegetais, mas a carne tem gordura, sim, é um alimento que tem uma porção pequena, mas tem gordura, né? É um preparo que vai trazer um pouco de gordura. Mas voltando a gordura também é importante, né? Para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. E para a produção de hormônios, tudo, não dá para viver sem gordura, né? Exatamente. E aí, ó, fiz a minha primeira camada aqui de berinjela grelhada, estou grelhando a abobrinha. Vou colocar uma camada de carne moída, aquela nossa carne moída que a gente fez, que ficou super rica, com os nossos vegetais aqui também. E a gente vai espalhar ela aqui
em cima da nossa berinjela e vou colocar a abobrinha em cima delas. E a gente vai fazendo isso intercalando. Inclusive, se quiser, dá para intercalar uma massa de lasanha, massa mesmo, aqui, né? Tem carboidrato nesse prato, né? Em quantidade significativas, né? Então a gente poderia, se a gente quiser, fazer uma porção maior, por exemplo, a gente pode sim colocar uma camada de berinjela, uma camada de massa, uma camada de abobrinha, berinjela, massa, abobrinha. Olha a contenção de danos aí, né? Quanto que a gente diminuiu de quantidade, tanto de caloria quanto de carboidrato nessa refeição, quando a gente substituiu aí 1/3 ou 2/3 do carboidrato da massa por um vegetal. E aí, falando em redução de danos, em calorias, em tudo que a gente está abordando aqui, mais uma vez eu tenho números para trazer. Eu gosto muito, né? Eu também adoro. Eu acho que facilita a gente de enxergar exatamente as coisas. Exatamente. Então me conta. 100 gramas de berinjela. A gente tem 20 calorias. Então, como a berinjela não bate? Cadê aquela balança pra gente ver quantos gramas de berinjela tem aqui, só pra gente ter uma ideia? E eu vou te falar que é muito. Deixa eu pegar um pratinho aqui, e eu vou. Enquanto você separa, eu posso pôr aqui. Pra gente ver, porque a visão também é uma coisa importante, né? Eu tenho uma história muito engraçada pra contar. Uma prima minha, ela foi comprar orégano. E ela virou pro moço que vendia orégano a granel na Cadex e falou assim: eu quero 1 quilo de orégano. Aí moço, não dá pra comprar 1 quilo. Como assim não dá? Ela comprou o estoque todo. Eu gosto muito de orégano. Minha senhora, eu não tenho 1 quilo de orégano aqui nessa loja, né? Tá bom, então me dê 250 gramas. É brincadeira. Foram 6 sacos de lixo de 200 litros. Aqueles sacos pretos assim. Gente, ela ficou sem graça, né? Ela falou, isso eu não queria mesmo. Ela não baixou a bola, não. E aí, ela deu orégano pra família inteira. A gente comeu orégano com tudo. E ela foi embora do Cadê. O vendedor lá pra ela entendeu, eu tenho certeza que sim. Deve ter achado que ia fazer o quê? Um cigarro? Porque era orégano. Porque assim. Ela tá comprando a erva errada. Mas é isso, é falta de percepção de quantidade. 100 gramas é muito pouco. Depende do que você está pegando. Vamos lá. Vamos ver, a berinjela. Vamos tirar essa dúvida. 40. Isso aqui in natura, né? Sem data. A gente botar ela depois de cozir 95. Já vai mais um pedaço. Já vai mais um pedaço pra gente ter 20 calorias. É isso. Esse prato aqui tem 20 calorias de berinjela, gente. Então é isso, é dar volume, é ocupar espaço, são os nossos amiguinhos na hora da reeducação alimentar. Enquanto isso aporta de nutrientes pra gente, né? Porque assim, a berinjela é tão sem graça. Sem nada. E a quantidade de vitamina C que eu tenho aqui? Não sei quanto tem. Demais. É um dos alimentos que é difícil de vitamina C. Olha só, e a gente é caro limão. A gente fala, pensando de novo, exatamente. Vamos pensar com suco de laranja. Tem gente que fala assim, não, vamos suco de laranja para refeição por causa da vitamina C. Tudo bem, mas tem 200 calorias, né? Exatamente, exato. E aí a vitamina C é bacana também, você vai confirmar aqui para mim, para a absorção de ferro. Sem dúvida, ela ajuda muito na absorção de ferro. Ela é a porteira, né? Ela abre a porta para o ferro entrar. Só que a vitamina C a gente não absorve ferro. E aí, nossos pacientes anêmicos, por que não incorporar? E nessa combinação aqui maravilhoso, porque a carne tem muito ferro. Exatamente. Aí com a berinjela junto vai favorecer a absorção. Perfeito, exatamente. A natureza é muito linda, né? É linda, né? Mas aí o que eu costumo ver? Vamos comprar na farmácia dele. O Cebion! Exato, você não precisa fazer um consumo exagerado dos alimentos ricos em vitamina C para ter um bom aporte diário, que a gente precisa em torno de 75 miligramas. Né? É isso. Se a gente comer comida de verdade, gente, todo dia, sei lá, todo dia é muito dia, né? Mas 90% dos dias, vai. Deixar um dia menos comida de verdade, mas o resto com comida de verdade, você não precisa de nenhum suplemento alimentar. Nenhum bolota, comprimido, coisa de caixa, de troço. Eu pergunto para os pacientes, você toma alguma coisa? Não. E
pudim, balinha, porque isso aí é uma farmácia, né? A pessoa fala, não gosto de tomar remédio, mas toma 10 comprimidos de manhã para não tomar remédio. Entendeu? Podendo comer essas coisas e não precisar tomar remédio. É claro que tem as deficiências, tem as doenças, tem casos específicos que a gente vai precisar da suplementação. Mas, falando em pessoas saudáveis, de forma geral, a gente não precisa. Não precisa, né? Então, eu botei aqui minha abobrinha, vou botar minha segunda camada de carne. Vou fazer mais uma camada e aí a gente finaliza para botar ela no forno. Falando em aporte nutricional, né, as vantagens de comer limpo. E quando eu falo em comer limpo, eu falo muito na base. A gente não precisa comer 100% limpo, a gente já falou aqui, né? Eu trabalho muito na base sólida, na base saudável. Eu, quando faço exame bioquímico, nenhuma possibilidade de ter deficiência nutricional. Não tem nada, assim, porque eu faço um consumo ali constante e para mim é um prazer. Eu não faço sofrendo, não é? Eu tenho que comer, que droga. Não, para mim, olha a estrada, não tem isso. Estou com a boca cheia d'água aqui. A gente não almoçou, gente. Então, assim, a gente está fazendo num horário difícil aqui, porque realmente... E o paladar, ele é um sentido adaptado, moldado. E aí uma coisa que eu gosto de explicar para os meus pacientes quando eles chegam cheios de não gosto disso, não gosto daquilo, é o seguinte, é uma aulinha de fisiologia, mas eu acho que vale para a gente entender. Nossa língua, ela tem as papilas gustativas, que são os receptores de cada sabor. Então tem lá, sei lá, 10 receptores de doce, 10 de salgado, 10 de azedo, 10 de ácido. E esqueci o outro que é azedo, ácido, salgado, doce e umami, né? Lá no finalzinho. E aí, o que acontece? Esses receptores, eles vão estar disponíveis de acordo com o quanto a gente come. Então, se eu ingiro, vou dar exemplo do doce, que eu acho que isso é muito clássico, todo mundo vai se identificar. Se eu ingiro coisas muito doces, com muita frequência, bala, açúcar, pirulito, doce, enfim, açúcar com café, né? Que não é café com açúcar, açúcar com café. Esses receptores do doce, eles vão ser retirados da periferia, eles vão ser introduzidos de volta, vão ser recolhidos, porque o nosso cérebro não tolera esses estímulos muito intensos. Isso não é interessante, é muito forte. Então, ele vai internalizar esses receptores. Então, o que acontece quando você comer aquela mesma coisa doce? Ela vai parecer menos doce. Porque eu não tenho receptor suficiente ali, quer dizer, eu tenho menos receptores porque o nosso cérebro está tentando se proteger daquela chuva de neurotransmissores que é liberado. É uma adaptação. Isso serve para o salgado, para o azedo, para o ácido, para todo mundo. Então, se você está lá comendo seu pirulito todo dia, sua balinha ali, né, achando que está tudo bem, você perde a capacidade de sentir o sabor doce de alimentos com menos intensidade de consumo. Você pega uma uva e é o quê? Azeda. Uma laranja azeda. A manga não tem gosto. Chuchu não tem gosto, né? E aí, quando você começa esse processo de reeducação alimentar e se propõe, né, a tolerar o desconforto do início, porque é chato, né? Ninguém sai de comer o que tiver na telha para comer certo sem nenhum tipo de sofrimento, né? Desafio muito grande. É desafiador, né? A sociedade, ela te cobra magreza e saúde, mas ela te cobra também comer iFood e fast food. Porque senão você não é cool, né? Você só pensa em dieta. Então, enfim, quando você tolera, né? Você se propõe a tolerar esse desafio inicial e para de se expor a esses sabores tão intensos, tão artificiais, e aí os artificiais são ainda mais grosseiros, porque eles são feitos para liberar muito neurotransmissor. Um parênteses, o glutamato de sódio, por exemplo, que é um conservante de tudo, ele é um neurotransmissor em si, né? Então ele vai lá e é uma overdose, uma tempestade de estímulo elétrico, sensitivo, que vai ser lido como sabor. É impossível a gente conseguir alcançar com um alimento de verdade. Então, quando você tolera esse desconforto e começa a se expor menos, o que acontece? O corpo que se adaptou para sentir menos o sabor intenso, ele também se adapta para sentir mais o sabor suave. E aí você volta a ter
aquelas papilas gustativas disponíveis na periferia e você volta a sentir sabores. Então os sabores mudam de acordo com seu hábito alimentar recorrente. E aí o que é mais mágico, na minha opinião, é que quando você tenta por algum motivo, volta para aquele sabor que você adorava, uma brigadeiro, adorava, é desagradável, porque vem aquela tempestade de neurotransmissor e aí é desconfortável de tão doce, aquele doce de enjoar. Então, você não reconhece mais, né? Não reconhece, exatamente. Natural. Então vale a pena esse processo, esse desconforto inicial, porque você vai abrir um leque de sabores muito mais amplo do que você tem hoje. E vai sentir sabor em cada um dos legumes, das frutas, dos vegetais. Eles têm sabor, a gente só não está conseguindo sentir porque as nossas papilas estão todas retraídas, todas recolhidas por conta da quantidade de sabor artificial. Então, quando a gente tira os sabores artificiais, os sabores naturais voltam, florem e fica tudo muito mais gostoso. Então, dê uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima chance nos alimentos, porque eles vão mudando a nossa percepção a cada vez que a gente se expõe a eles. Que aula, hein, senhores? Não é? Eu acho muito interessante. A grande questão a gente se adapta ao que é bom e ao que é ruim também. Eu já comentei isso aqui e essa é uma grande verdade. Inicialmente, você fazer consumo de alguns alimentos que você não tem costume, exemplo, que a gente está falando aqui bastante, vegetais, é muito desafiador. Eu prefiro a cabeça, né? Pensa. Eu prefiro a batata assim mais frita. Eu prefiro um biscoitinho. Biscoitinho resolve. Não precisa fazer um prato. Exatamente. Mas a partir do momento que você começa a... Por isso eu falo muito em rotina. A insistir. Vamos... Qual é a primeira vez? Tolerar o desconforto. Exato. Tolerar sair da zona de desconforto. Porque o processo de emagrecimento, ele não é manter o que você está fazendo. Você tem que se mexer. Alguma coisa tem que sair do lugar. E é bom até falar isso. Eu sempre falo para vocês que você pode comer tudo. E realmente você pode comer tudo. Mas a gente tem que mudar a sua realidade atual. Caso contrário, você não vai desafiar o seu organismo, o seu metabolismo e o emagrecimento também. Então, ou se vem, não é sustentável. Não é sustentável, perfeito. Ele vai vir ali e pegar. Se vem na marra, né? Tipo, a pessoa come, mas sem querer gostar, sem abrir o coração para esse novo mundo. E aí vai chegar a hora que fala, tá bom, agora eu não quero mais, agora eu vou voltar ao normal. E o peso volta. Nem porque a gente volta para os mesmos hábitos, a gente volta para o mesmo peso, mais 10%, que é para você garantir que não vai fazer essa bobeira de novo de perder peso. Exatamente. Nosso corpo não é feito para perder peso. É um desafio fisiológico perder peso. Eu estou falando de quem tem tendência a ganhar peso. Não estou falando do magro de ruim. Magro de ruim tem que ajoelhar, agradecer a Deus. A genética dele veio boa, ele não sobreviveria se ele fosse um homem das cavernas, mas graças a Deus não somos mais homens das cavernas. Mas quem tem a genética do ganho de peso, quem já cruzou essa linha alguma vez de sobrepeso e obesidade, é contrafisiológico a perda de peso. Nunca vai ficar fácil. Desculpa ser a portadora dessa má notícia. Você para sempre vai ser uma pessoa com obesidade. Você pode estar com peso controlado. Mas se você baixar a guarda, largar de lado, o peso te acha. Me interessa onde a gente se esconde, não é não? E aqui, as palavras assim, que marcam isso aqui é cuidado e atenção. A partir do momento que você passou vigilância, você passou por um tratamento e você emagreceu, você está hoje na sua melhor versão. Se você não cuidar, você, por exemplo, você fala muito isso. Se você não cuidar, você volta. Sim. Então, isso quer dizer que tem que ter apoio médico? Tem que ter. É uma patologia. É uma doença, sem a menor dúvida. Então, se é uma doença, a gente precisa de médico. E é uma doença crônica e recidivante. O que isso quer dizer? É para sempre, não tem cura até hoje e volta quando a gente para de tratar. É isso. E da mesma forma a nutrição. Queria muito dar uma notícia diferente, né? Mas a gente ainda não descobriu a forma para curar a obesidade. A ciência não chegou ainda. Não chegou. E da mesma forma a nutrição. Você tem, óbvio que você começa a ter um pouco mais de liberdade, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida. E tudo bem. Mas desde que você mantenha
Exatamente, mantenha as suas rotinas. Rotina é muito importante nesse processo. Então você tem que manter a sua rotina, você tem que continuar se alimentando bem, se alimentando saudável. Em algum momento você vai, vamos dizer assim, sair do programado, não tenho dúvida, até porque você se olha no espelho e você está sendo magro, né? E isso aí pode gerar ali aquele conforto, né? Mas sempre voltando para a rotina. Mais importante do que sair de um processo, né, do que está previsto ali na alimentação, é voltar. E voltar voltando, não é voltar com, como é que diz, fazendo coisas malucas para tirar aquele efeito. Não. Não é fazer jejum, vou fazer jejum de 48 horas. 5 horas para academia, né? Exatamente. Isso é transtorno alimentar, tá? A gente tem dificuldade de falar sobre isso, mas compensar pós um exagero é transtorno alimentar. Ele pode estar sob controle, mas está ali, latente, e a gente pode perder o controle a qualquer momento. E se a gente tem um transtorno alimentar junto, é ainda mais importante manter essa vigilância e esse acompanhamento. Porque não é só o hábito alimentar que vai fazer impactar na sua forma de comer. É também seu estado de humor, também seu estado de espírito, também a qualidade do sono, também se você treinou ou não treinou, se brigou com o marido ou não brigou, tudo isso interfere na hora de escolher a comida e de comer e se sentir saciado. Então, não dá pra botar isso ali, ó, check it, emagreci, próxima meta. Não dá. É uma coisa pra vida inteira e a ideia que a gente traz aqui é trazer formas disso ser pra vida inteira sem ser um sofrimento. Não é pra ser sofrido, né? É pra ser, fazer parte. Aqui, ó, botei a última camada da abobrinha, botei um pouquinho só da carne moída, que já tá bem carnudo, e aí agora a gente vem com a mussarela. Mussarela, Fabi, pode mussarela? Pode, claro. Vamos lá, vamos falar de queijos. Queijos eu tenho certeza que é paixão quase que absoluta, né? Quem não gosta de um queijo, né? E o queijo, ele é muito prático, ele entra em muitos preparos. E aí a gente, eu sei que vocês olham mais no Google e certamente vocês têm a informação. Quanto mais branco, melhor. Então, vamos lá, estamos falando da mussarela. A mussarela não é, compara a mancheta. Ganhou, né? É que você acha que é só da ricota, né? E ricota, coitada, não devia, na minha opinião, não devia ter direito de ser chamada de queijo. Não é a ricota. Realmente a ricota é a campeã. É a campeã, né? Mas assim, não precisa ser ricota para caber na nossa dieta. Exatamente. Né? Cabe perfeitamente essa mussarela que a gente está colocando aqui. Mas eu quero provocar vocês, né? Com esse pensamento do Google, né? O Dr. Google, ele fala para vocês que quanto mais branco, melhor. Beleza. A grande maioria dos queijos, sim, vale. Mas a grande maioria você pode escolher um queijo, um único, um exclusivo, que não é essa realidade, e aí detona a dieta. A verdade é essa. Porque quando você come muito, né? Quando você aumenta ali as quantidades pensando que é um queijo leve, você pode detonar a sua dieta. E aí eu tenho um exemplo aqui que vai falar que surpreende. Me conta. Mussarela de búfala. Quem não quer uma saladinha ali com uma mussarela de búfala super leve, nossa, não vai engordar nada. A prese, né? É só mussarela de búfala e tomate. Gente, eu amo, eu vou falar, eu amo e eu como, tá? Porque eu sei que é um queijo mais gordo, que eu tô falando aqui pra vocês, quando comparado ali com, até mesmo com um queijo Minas. Por exemplo, o queijo Minas Frescal, ele é um queijo mais gordo, mas sim, ele adequa em alguns momentos ali na nossa rotina alimentar. Então, assim, a regra de ouro aqui é a grande maioria dos queijos menos calóricos são mais brancos, sim, mas não são todos. A gente tem que, de fato, ter cuidado, assim, escolher o que a gente está consumindo, né? Conhecimento é liberdade, né? Eu acho, eu sou dessa bandeira. Acho que conhecimento é liberdade, acho que é uma das ideias desse projeto. A gente trazer informação para a gente poder escolher com consciência. Não tem problema nenhum comer a mussarela de búfala. O que não pode é comer ela sem gostar, no lugar de um queijo que você gostasse, porque você acha que é melhor. Sem ser. Não é só isso, não. Acha que é melhor e qualquer pensamento emagrece. Nada emagrece. Nada emagrece. Assim, algumas pessoas me perguntam. Emagrece a gente. Por exemplo, a mussarela emagrece? Gente,
Gente, não emagrece. A água de berinjela emagrece? Não emagrece, entendeu? Realmente o que emagrece é comer menos do que seu corpo precisa. É isso. E é um somatório, né? É um somatório de ações onde cada decisão importa. Eu gosto de dizer isso. A gente acha que esse biscoitinho aqui do café não vai fazer diferença? Faz. Então, cada decisão importa quando a gente está falando de perda de peso, de manutenção. Então, se não vale a pena, se ele não tem... Eu costumo falar que o alimento tem duas funções. Uma, alimentar, ser nutritivo. Segunda, ser prazeroso. Né? São as dois grandes objetivos do alimento. Então, se a gente pega um alimento que nem é nutritivo e nem é prazeroso, cara, ele não deve ser comido. Eu estou ingerindo calorias sem necessidade. É o caso do creme cracker. Tem gente que ama creme cracker. Assim, muita gente come o creme cracker como uma opção assim, eu tenho que comer isso aqui porque eu tenho que comer. Tem que estar na dieta. Porque não, esse pode, esse não pode. Esse pode. E aí você está comendo uma coisa que é nutricionalmente pobre. Eu brinco que não era para ser água e sal, era para ser farinha e açúcar. Né? O que tem de água e sal ali, né, gente? Isso é o mar, né? Água e sal é o mar. Então, assim, não era para ser esse o nome, mas que passa uma ideia. Porque a indústria pensa nisso, é proposital, de ser muito leve, e a pessoa bota na dieta, não tem prazer comendo e está ingerindo calorias que ela não precisava estar ingerindo. E aquele momento beliscador. Sim, entre o almoço e o jantar, não fiz lanche, mas eu tenho uma fominha. Não é ter um biscoitinho. Isso aí é nossa grande pegadinha. Né? Não se tem um hábito que acaba com qualquer planejamento alimentar, é beliscar. Pular a refeição. Pular a refeição, assim, não tem nenhum sentido, porque você consome muito mais caloria com esses momentos de belisco e a gente não vai beliscar a face. Não. E o nosso cérebro não entende aquilo como comida. Não entende, beleza, me alimentei. Então a gente fica para aquele eterno, já que eu não comia, eu posso comer mais um pedacinho, já que eu não comia, né? Então aqui está feita a nossa lasanha de berinjela e abobrinha. Eu coloquei por cima aquele nosso molhinho de tomate base para deixar gratinar e um queijinho parmesão, que também não tem problema nenhum, usado com parcimônia, que vai gratinar aí e depois eu mostro para vocês o resultado dessa delícia no forno. Combinado?